Hoje você vai aprender como realizar aquela ideia que você tem, que é incrível, mas que não sai do papel. Fala galera, beleza? Hoje eu tô vindo aqui para trazer para você um método que a gente utiliza aqui na empresa para fazer com que a nossa ideia saia do papel. Para isso eu divido ela basicamente em 3 etapas, certo? A primeira etapa é você analisar a sua ideia. Dentro dessa etapa eu divido em 3 partes. A primeira é você responder a uma pergunta que é: o que é a sua ideia? O que é a minha ideia? A segunda é o porquê dessa ideia, por que você criou isso? E a terceira é quais são os possíveis erros que a sua ideia pode causar, o que é que pode dar de errado, e nesse quesito você já soluciona ele para quando for apresentar e as pessoas forem perguntar, você já quebrar aquela objeção, beleza? Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa é algo muito simples, mas que vai lhe ajudar demais. É você dividir a sua ideia em tarefas. Porque na maioria das vezes quando a gente cria uma ideia é porque a gente acha sensacional, mas talvez a gente não sabe como fazer. E aí quando você divide essas ideias em tarefas, fica muito mais fácil. No final desse vídeo eu vou dar um exemplo de como eu apliquei uma das minhas ideias aqui na empresa. Então vamos lá, como você vai dividir as ideias em tarefas? A primeira é você, por exemplo, você quer apresentar uma plataforma. Então primeiro você tem que conhecer sobre essa plataforma, depois você mesmo utilizar e ver como que as pessoas utilizariam. Depois disso, você vai apresentar para elas e já mostrar ali o que é que elas podem achar confuso ou não, já deixar aquilo bem pronto. E por último, você testa. Então, um exemplo da ideia de trazer uma plataforma para sua empresa, você primeiro conhece sobre ela, entende as coisas que são mais comuns de dar errado, o que é que pode acontecer, e depois disso você testa com o pessoal para ver se foi válido, beleza? Essa é a segunda etapa, vamos para a terceira. Coloque um prazo sobre a sua ideia. Eu já vi em alguns lugares, sim, as pessoas falando que é para você colocar um prazo na sua ideia. Só que tipo assim, você cria uma ideia, sei lá, eu quero criar um apartamento em 20 segundos. Isso não é um prazo, não tem como. E outra coisa, não adianta só você criar o prazo, tipo, estabelecer uma data limite. A coisa inicial que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o tempo que a sua ideia vai levar. Eu dei o exemplo do apartamento aqui, então você tem que ter uma noção mais ou menos de quanto tempo leva para se construir um apartamento. Você pode fazer ele em menos tempo? Sim, você pode. Porém, você tem que saber a média de quanto tempo leva para depois você começar a dominar e depois disso você começar a fazer, tentar otimizar o tempo de criar um apartamento, por exemplo. Beleza? O passo número 2 é dedicar uma parte do seu dia só para essa ideia. É algo muito confuso talvez, mas você pode dividir em um simples momento. Por exemplo, estabelecer uma tarefa de meia hora a 1 hora para você focar só naquilo ali. Talvez às vezes a gente não consiga criar a ideia por não ter clareza de quanto tempo ela vai levar, o que vai acontecer. Então quando você se dedicar todo dia a ela, ela vai passar a ser uma rotina para você e não uma coisa que ficou só na sua mente. Coloque sim uma data limite, mas primeiro você vai estruturar a sua ideia. Quando você colocar as suas atividades, você já coloca as datas ali para aquelas atividades serem conhecidas. E aí nisso vai ficar muito mais fácil para você conseguir chegar naquela data. Se naquele dia você não conseguiu focar na ideia, você sabe que no dia seguinte você vai ter que compensar. Ou seja, se você tinha estabelecido 1 hora, no próximo dia você vai ter que dedicar 2 horas àquela ideia para poder seguir o planejamento que você mesmo criou. Beleza? Se você gostou, já dá o joinha aqui embaixo e agora eu vou mostrar mais ou menos como foi que eu implementei uma ideia aqui na Logostec. Bom, a minha ideia foi basicamente sobre um aplicativo chamado Slack. Basicamente, o que é o Slack? Ele é um aplicativo, um software que faz com que você possa se comunicar com a sua empresa. No caso, você consegue colocar lá como se fosse a rede social da sua empresa, onde lá as pessoas, tudo que elas vão estar fazendo, elas podem anexar, no caso, uma arte, um vídeo. Você pode selecionar por grupos. Por exemplo, aqui a gente tem o pessoal da área de edição de vídeo, pessoal da área de edição de design. E aí é só eu colocar assim, por exemplo, hashtag design, arroba o nome da pessoa, caso eu queira falar só com ela, com aquela pessoa de design, ou então só hashtag design, preciso de uma arte e tal. E aí elas vão lá, recebem isso, falam pra mim, ok, recebido, e depois disso elas já sobem o próprio projeto junto com a arte ali. Daí é só eu colocar a tag hashtag social media, que a pessoa de redes sociais já pega aquela arte e já publica. Simples assim e vai facilitar. O porquê dessa ideia? Justamente por isso, para facilitar os processos de comunicação na empresa. E quais são os possíveis erros? Talvez porque ninguém conhece, porque algumas pessoas aqui não conheciam. Então o que eu precisava fazer? Eu precisava ensinar a elas. Foi isso que eu precisei entender quando eu vim trazer essa ideia aqui. Então foi o que eu fiz, eu ensinei para elas, tirei uma parte do meu dia para explicar para elas como que funciona a plataforma,
plataforma, tirei todas as dúvidas deles e depois a gente testou. E quando a gente testou, realmente deu muito certo. Então eu dividi ali qual era o dia limite pra gente conseguir aprender, para que eu me cobrasse de caramba, eu tenho que ensinar, eles têm que aprender e aquilo tem que funcionar. E chegou na data limite, a gente já estava rodando e hoje a gente já conseguiu implementar essa ideia. Se você gostou, mais uma vez, dá um like aí, comenta aí embaixo o que é que você achou dessa ideia e mais à frente eu vou trazer um pouco mais específico sobre o aplicativo Slack. Beleza? Tamo junto!